Bem, pessoal, bom dia. A gente vai começar agora a nossa última reunião do GTFaz, né? O grupo de estudos tributários aqui, fazendários, da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo. Então, primeiramente, queria dar bom dia a todos os participantes aqui presentes, né? Que representam as 18 entidades participantes do grupo, né? E também queria dar as boas-vindas, né, aos presidente do CRC, Walter Leno, que está aqui hoje, veio acompanhar a reunião também com a gente, e também a todos aqui da Secretaria da Fazenda, né, que estão aqui para nos dar apoio nas pautas. Vamos seguir, então, aí a pautas agora, as próximas. É uma pauta do Rider, que eu vou passar a palavra para ele, que trata aí das operações com entrega por conta e ordem, com destino a órgão público, benefício compete atacadista. E eu vou passando os slides para você mesmo contextualizar, tá? Queria pedir, gente, para quem já for falando, se identificar e identificar a entidade que representa, porque tem gente de fora do estado, só para também os contribuintes saberem quem está os representando. Vou passar aqui, Rider. Pode seguir. Bom dia. Bom dia a todos. Igualmente, reafirmando o prazer de participar desse grupo e o privilégio. Ano passado eu passei vergonha aqui, cheguei de camisa polo. Dessa vez eu vim prevenido. Mas o prazer é grande. E eu já estou em Vitória há 55 anos na mesma profissão. Então, conheço bem as demandas desde o nascedor e o início do GTFaz, desde quando era lá na Vida da Nossa Senhora Jerônimo Monteiro. E o que a gente vê, além da seriedade, é um grupo desprovido de interesse pessoal e particular. É isso que norteia. Então, realmente, é um papel muito cidadão. Por isso que eu estou aqui contribuindo sempre naquilo que eu posso. Não sei se vou estar até aqui ano que vem, mas hoje eu estou presente. Esse pleito aí, ele por si só, pelo que está ali, secretário, ele já é esclarecedor do que se refere, mas a gente contextualiza. Se trata de empresa atacadista que, em venda para órgão público federal, estadual e municipal, vivencia uma dificuldade relativa a operacionalizar essa venda para fora do Estado, em razão do tempo da aquisição dessa mercadoria para venda para fora do Estado, ou da sua industrialização, está na casa dos 20, 23 dias, mais ou menos. E ele ficar sujeito a sanções se ele não cumprir aquele processo licitatório. Então, entre outras questões, essa é a principal. A gente sabe que existe já um parecer sobre o assunto, é o número 315 de 2024, que ele inclusive menciona a não proibição contida no artigo 16 da 10.568, mais precisamente lá em seu inciso 5º, onde seria impedido aquele que fizesse essa entrega por conta e ordem a estabelecimento localizado neste Estado, não em um Estado outro que não seja do Espírito Santo. Da mesma forma, está incerto lá no artigo 530 LRK, no parágrafo 3º, onde ele menciona ou traduz aquilo que já está na 10.568, em seu inciso 5º, que é o impedimento quando a sua entrega for com destinatário localizado neste Estado. Então, a situação tem sido essa, não é uma solicitação particularizada, é geral, não descaracteriza a existência desse atacadista. O que acontece é que nesse parecer que foi já elaborado sobre o assunto, ele traz ao seu final uma restrição, pontuando que essas operações têm que ser residuais, devendo ocorrer de forma residual, sem precisá-las. E aí se torna difícil e inseguro, sob pena de correr o risco de ser desclassificado da condição do seu compete. E o que se solicita é uma situação de exceção. Não é de generalizar a operação por conta e ordem, mas pontuar que seria para empresas que vendam para órgão público federal, estadual e municipal.
Então, é uma exceção apenas pontual e não geral. Que fique bem claro isso, porque nós estaríamos perdendo esse tipo de venda através do Espírito Santo. E há uma demanda considerável. Em resumo, é mais ou menos isso, secretário. Perfeito, Ida. E aí, na reunião, Benício, ficou sugerido efetuar um novo parecer, complementando o parecer 315, que foi uma sugestão lá do grupo. Mas antes de passar, eu queria ver se alguém mais quer complementar desse assunto, que esse assunto foi um assunto bem discutido lá. Tá tranquilo com a observação do Ida? Alguém quer fazer um comentário? Carla, Alexandre Fiorotti, do Sincades, representando o Sincades. No dia a gente conversou, né, bastante na última reunião nossa das entidades para trazer esse assunto a coisa. E, de fato, assim, a gente entende quais são as razões pelas quais o Estado tem restrição à operação por conta e ordem com compete, com benefício fiscal, né? Mas especificamente aqui, como o Rieder bem colocou tudo, a gente tem uma situação especial porque compras de órgãos públicos, né, Rieder, normalmente são emergenciais, entregas são rápidas, tem que ser rápido, tem fabricação por encomenda, tudo. Então tem essas situações que a gente apoiou então essa demanda que o Rieder trouxe enquanto Sincades, e seria interessante a gente ver se o secretário de Fazenda pode atender a gente nesse ponto. Então, em relação a essa questão, a gente tem o parecer 315 de 2024, né, que ele traz ali, vamos dizer, aspectos gerais sobre a operação de venda por conta e ordem, né. Aí, como foi bem pontuado pelo Rieder, nesse parecer ele traz a restrição somente no caso quando o destinatário final é um estabelecimento aqui situado no Espírito Santo, porque aí seria uma simulação de operação interestadual, né. Então realmente não se aplicaria o benefício nessa situação, né. Mas aí esse caso específico, aí o parecer também ele pontua que residualmente, né, e questões pontuais e justificadas poderiam ser realizadas a operação por conta e ordem, até para não desvirtuar também a essência do compete, né, que também na mesma linha do investe ele busca atrair investimento, né, modernização, expansão, geração de emprego e renda. Então é uma questão assim bem, vamos dizer assim, bem complexa, né, e a gente precisa de fazer uma análise ali bem detida, até mesmo das consequências que isso pode gerar. E a sugestão minha de encaminhamento é que seja protocolado porque assim, a gente não pode mexer nesse parecer porque ele traz ali aspectos mais gerais. E a gente está diante de uma situação específica que está tendo um problema operacional, né, em razão de vendas para a administração pública, federal, estadual ou municipal. Por exemplo, sei lá, às vezes a indústria de São Paulo, que está fazendo essa operação por conta e ordem, está mandando lá para a administração pública de Minas, né? Eu não sei qual que é a operação específica, ou se tem vários desenhos, né? Então, o que a gente sugere é que seja encaminhado lá para a GETRI uma consulta de algum desses contribuintes que estão realizando esse tipo de operação, de forma bem detalhada, explicando como que é a operação, os motivos da não possibilidade de fazer de outra forma, que não seja pela sistemática de conta e ordem, né? Para a gente fazer uma análise juntamente com a GFIS, verificar os aspectos ali de fiscalização, as consequências, e a gente ter uma pontuação, uma definição ali se é possível a gente caminhar, né, no entendimento de possibilitar essas operações como uma exceção, né? Então essa é a minha sugestão de encaminhamento, uma consulta individualizada de algum contribuinte que esteja realizando esse tipo de operação. Exatamente isso, só para reforçar, é como exceção, não é regra. Então é uma venda apenas para órgãos públicos federal, estadual, municipal de outros estados. Bem, então anotei aqui, tá, Rieder? Já na ata, tá? A ação que cabe a nós, né, encaminhá-la pela GETRI, a gente faz da mesma forma que os demais, faz um documento detalhando, aí a gente manda por dentro lá do EDOC, né, para poder ir para eles, igual os demais que a gente fez. Ok, tá bom. Então a gente passa a consulta, de qualquer forma, a minha percepção do secretário e demais é que foi simpática. Não, simpática.
Assim, é porque, só para frisar aqui, só para reforçar o que o Gustavo falou, a operação por conta e ordem era uma operação um pouco arriscada para o fisco, né? Porque você tem ali uma possibilidade de triangulação de mercadoria, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, né? Até para a gente não gerar aí distorções no próprio mercado ali e a mercadoria, dizer que a mercadoria está indo para um lugar e está indo para outro, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado e até por isso que o Gustavo solicitou aí esse parecer individualizado, né? Mas a gente não tem problema nenhum em relação à demanda, né? A demanda a gente trata por parecer. A nossa preocupação é justamente essa possibilidade de triangulação de mercadoria que pode existir nesse tipo de operação se a gente abrir demais o leque, entendeu? Então essa é a nossa preocupação. Vou me permitir até uma pequena historinha, né? Ainda na Jerônimo Monteiro, teve uma determinada data eu demandando um caso. E eu falei para alguém lá no grupo que quando uma classe de aula fica toda reprovada, aí o Gustavo Guerra falou assim, quer dizer que sou eu o professor, indiretamente, para mim, que você está falando? Então, realmente, a coisa vem de muito tempo. Falar desse grupo GT Faz, além da coragem que você evidenciou, essa transparência que existe, isso é muito importante. Todos aqui estão para colaborar. O que foi dito agora pelo presidente da VEMPS. Quando esse assunto chega a ser pautado, ele já passou por um pré-filtro que não raro não vem para a pauta. Por nós mesmos é condenado. Para que não tenha privilégio, não tenha particularidade, não tenha coisas que não devam ser pautadas. Então, quando chega a vir, é por esse motivo. Eu sou um apaixonado pela profissão, e me permito rapidamente mais uma historinha. Hoje está abrigado em alguns locais a planilha de atacadista que eu fiz, mas eu não estou fazendo propaganda da planilha. Estou dizendo que ela foi fruto de um trabalho de conclusão de curso de uma universidade. Vocês sabem o que aconteceu? Foi para a direção dizer, mas em que você contribui para a ciência da contabilidade com essa planilha? Aí o diretor falou assim, não, deixa ele fazer se ele se garante. Conclusão, me deram a nota mais baixa que tinha num trabalho de conclusão de curso. Que em seguida me rendeu o primeiro convite, que foi do Sincades, para apresentar. E a mão livre eu duvido quem faça o cálculo. Não faz. Então, e para não esquecer, render aqui a minha homenagem à Carla, pela sua habilidade, a sua coragem, a sua capacidade de atender e de coordenar. E ainda resta tempo, ela sabe disso, que a semana mesmo eu disse, Carla, minha ata não passou na junta. Essa provisão de lucro não existe. E ela disse, me dá o protocolo que eu vou olhar. Gente, um abraço a todos, um Natal feliz, saúde, paz e prosperidade para todos vocês.